Olá, boa noite. Vamos ver aí, Sá, por favor. Tá tudo certinho? Tá tudo ok? Ok. Se você puder passar o meu telefone também, eu agradeço, tá? Boa noite, pessoal. Meu nome é Simone Acaram, sou a dona da Lazuli Terapia Holística. A minha matriz fica aqui em Toyohashi, eu tenho uma filial em Toyota. E hoje, mais uma live no Mulher Empreendedora. Então, hoje a gente tem convidados, como eu expliquei para vocês na outra live. Um final de semana assim a gente tem convidados, né? E sempre que tiver vai ser um convidado especial que venha falar algo especial, que venha somar para as pessoas, certo? Bom, deixa eu falar um pouquinho de agradecimento. Desses tempos para cá, vem acontecendo umas coisas assim bem legais. A gente está reformulando muitas coisas e tem algumas pessoas assim que tá me apoiando, que tá sempre junto comigo e que tá no movimento de tudo isso daí. Eu quero agradecer todos os meus clientes, eu quero agradecer as minhas clientes, as clientes que me apresentam outros clientes que tá sempre fazendo a apresentação do meu trabalho. E principalmente aquelas clientes também que mandam mensagem inbox, né? Agradecendo e falando, né, do meu trabalho e me indicando para outras pessoas. Gratidão imensa, né? Por vocês estar indicando o meu trabalho, indicando o trabalho da Lazuli. Assim, muitas vezes eu já tô no mercado há um certo tempo e para mim foi bem complicado no começo da parte da terapia, porque assim, as pessoas mais próximas da gente, infelizmente, muitas vezes elas não indicam, ou elas têm vergonha, ou elas ficam esperando para ver se realmente as coisas vai, ou tem aqueles que foram até mais próximos que acabam até falando coisas que não deveria falar. E se quem está escutando essa live hoje, que está aí começando, que está no ramo da terapia ou em qualquer outro ramo, não dê ouvido a isso. Assim, as pessoas que realmente conhecem o nosso trabalho, quando eles realmente resolvem em fazer as indicações de você fazer um trabalho bom, muitas vezes você vai fazer um trabalho bom com uma pessoa, você vai atender ela bem, mas ela não tem coragem de abrir a boca para indicar o seu trabalho. Também é normal. O duro quando dói é aquelas pessoas mais próximas que elas não indicam o seu trabalho e elas ainda fazem comentários maldosos, né? Mas assim, o que eu quero deixar para vocês ou para todas as pessoas que estão começando nessa área de terapia ou de qualquer, montando uma lojinha, uma venda, não foca nisso, foca no próximo cliente, foca naquele cliente que vai estar falando coisas bonitas para você. Agradece, seja grato por aquele cliente. Aqueles que não falarem, geralmente as pessoas que mais a gente ajuda, geralmente são aquelas pessoas que menos reconhecem, que mais faz coisas que nos desagradam. Isso é o fato para todo mundo, mas também tem aqueles clientes que quando eles gostam da gente, eles gostam do nosso trabalho, é extremamente prazeroso trabalhar com eles e eles indicarem o nosso trabalho. Certo, pessoal? Então, assim, olha, falando um pouquinho dos nossos produtos da Lazuli, aqui tá o salzinho de ambiente. Hoje eu trouxe aqui no copinho, para vocês verem como fica. Ele fica bem bonitinho. É só uma colherzinha bem pequenininha, principalmente para quem tá em casa, para quem tem casa, né? E às vezes você quer colocar lá num lugarzinho discreto, aonde as pessoas estão. Então, aí as pessoas não precisam saber o que é realmente ou o que tá, né? Aí então é só você colocar disfarçadamente, você colocar aqui num copinho desse e vai ficar bem legal. Deixa eu pegar aqui o meu celular para dar uma olhadinha. Hoje eu não sei se eu vou conseguir, mas a gente vai estar contando. Boa noite, Eric. Vivi, minha amiga linda, minha personal. Gente, eu tô falando aqui de negócios, mas eu quero fazer assim,
Essas pessoas, elas estão sempre me prestigiando, elas estão sempre comigo. E o próxima, que tá vindo aí uma novidade muito boa, vai ser uma live com a minha personal, da Viviane Suzuki. Ela é assim, ela é a mulher. Eu falo pra vocês que ela é a mulher porque assim, no momento que eu entrei, que ela entrou na minha vida, eu tava me sentindo assim, não muito bonita, né, Vivi? E ela olhava pra mim e ela sorria, você é bonita, Simone, você é bonita. E aquilo me incentivava dela falar da alimentação, dela falar pra mim, não, você tem que comer correto, você tem que tomar água, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então não era só uma pessoa que tava ali só comigo para malhar durante aquela uma hora, aquela pessoa que se preocupa comigo em mandar uma mensagem e tá me prestigiando. Gratidão, Vivi, gratidão mesmo, minha amiga. E assim, eu tenho certeza, pessoal, que se a gente desse um empurrãozinho, eu tenho certeza que a Vivi pode fazer isso, não só para mim, como ela faz, como ela pode ajudar muitas pessoas, porque realmente é uma mulher que entende de esporte, entende de como usar os aparelhos, entende de tudo isso sem nos causar danos e sem nos machucar. Parabéns, Vivi, pelo seu trabalho, e eu vou estar te aguardando na live, tá? Você pode ter certeza que vai ser uma live muito boa. Eu vou utilizar o meu portunhol. Eu vou utilizar bem o meu portunhol. Gente, depois se vocês mandarem comentários ou perguntas, tá? Vai ser respondido. Vou estar pedindo a ajuda da Laila, porque vai ficar difícil pra gente ficar aqui só olhando e tá respondendo. Esses são os salzinhos de ambientes que tem na Lazuli. Se vocês quiserem, vocês entram na página, tá lá com foto, valor, e a gente ensina como utiliza também. Esse daqui é um banho com ervas já pronto também, que também tem na página, também tem lá na Lazuli, tá? Na página da Lazuli, para que vocês possam estar adquirindo. É só entrar em contato que a gente vai estar respondendo para vocês e enviando para aqueles que estão longe. A gente ensina também, tá bom? Como eu disse pra vocês, na Lazuli mudou bastante coisas. E a gente tá tendo toda segunda-feira de manhã, às 6 da manhã, a gente está mandando energização da medicina quântica, da cura quântica para as pessoas que mandaram o nome e que queiram estar recebendo o Reiki à distância. É só enviar o nome, ou se não serve para você, que serve para algum amigo que esteja doente ou que esteja precisando. Para a gente ter mais acesso com esse pessoal, é só curtir a página da Lazuli, escrever o nome e compartilhar o postzinho que a gente coloca lá, dizendo que toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, tem energização. Na segunda-feira passada a gente queria ter mostrado e não mostrou. Amanhã a gente vai estar mostrando aonde a gente faz num ambiente bem gostosinho, com pedras e cristais, para vocês verem como é feito, tá? Agradecendo, agora vamos agradecer um pouquinho as parcerias. Eu quero agradecer a Larissa Miata de Miyoshi, não, gente, de Seto. A Larissa Miata de Seto. Ela é maravilhosa, é uma profissional de mão cheia. Hoje eu estava junto com ela, ela que faz essas belas unhas, que hoje eu escolhi bem clarinho assim, porque eu acho que agora, ainda mais no verão, ainda mais agora que tá muito quente, e aí acaba saindo. E assim, ela é uma excelente profissional. Como eu já falo para vocês do trabalho dela, ela é aquela pessoa que ela leva tudo em setozinho, tudo separadinho para cada cliente. É minha cliente e depois que eu atendo, eu me torno cliente dela. Isso que é o mais gostoso. É uma menina assim que tá aí no mercado, casada com um cara extremamente inteligente, também muito criativo, que faz bastante coisa. Quem quiser saber mais, ela faz unha em gel, ela faz unha simples, ela faz sobrancelha, se vocês dão uma olhadinha aqui também, tá? Isso é um trabalho dela. E ela, logo ela tá entrando aí no mundo da pigmentação, né, de sobrancelhas, e ela tem um espaço, ela tem um ateliê aonde ela atende lá em Seto.
Quem quiser entrar em contato, provavelmente daqui a pouquinho a Larissa já vai estar aí na live. Se ela não estiver aí na live, a gente vai, vocês manda aí inbox, a gente vai estar mandando o telefone da Larissa, tá bom? A Larissa Miata de Seto, que é depois de Toyota, mas também se tiver uma turma legal, aonde que vocês convidarem ela para ir, ela, se for bem conversada, eu garanto para vocês que vão e vocês vão ser muito bem atendidas. Agradecer também outra parceria que a gente agradece, que é da Valéria Aoki, que está sempre nos apoiando, que está sempre junto com a gente. E é uma empreendedora que está entrando no mercado agora, que está fazendo a diferença, que tem aí umas coisas bem legais que a gente está fazendo junto. Hoje a Yasumi, provavelmente ela não vai estar na live, porque ou talvez esteja na live, que esteja com a família dela. Mas assim, gratidão, Valéria, gratidão por estar nos acompanhando. Também é uma cliente que se tornou uma parceira e é muito legal isso daí, gente. Espero que eu não esqueça de agradecer todo mundo, porque hoje a gente tem um assunto muito especial para falar com uma pessoa muito especial. Tem o Eduardo do Terra, tem o Eric do Terra. O Eric é aqui de Coçai, né? O Eduardo é de Nishio, mas quem precisar pode vir até aqui marcar, porque o Eduardo vem. Tem a Toshi também, que é uma parceira, que é a esposa do Eduardo, que faz umas jantas assim maravilhosas para quem quiser, de aniversário, de casamento e etc. É só entrar em contato. Gente, são bastante pessoas que estão aí, que a gente tem parceria. Não sei se eu vou esquecendo todo mundo, em cada live eu vou falando de um pouco, tá vindo mais parceria por aí. Daqui a pouco a gente vai falar de saúde física, junto com a saúde mental, a terapia e junto com uma belíssima personal trainer que é a Viviane Suzuki. Então a gente vai estar falando de outras coisas também, muito legal. Também quero agradecer também a minha amiga Janete, que sempre esteve do meu lado. Da última vez nós fizemos uma live junta. É uma costureira de mão cheia, faz muitas coisas também. Entre em contato com ela para quem está precisando. Ela é aqui de Toyohashi, é muito fácil encontrar, porque no Face dela tá Janete Saiki, não é isso? Olha, que não me falha a memória, Então, gente, são muitas pessoas. Me perdoa se eu esquecer de alguém, se eu não lembrei de alguém, porque assim, não vou deixar muito tempo, porque o meu convidado está aqui e ele está me esperando, né? E eu tô aqui falando para vocês, estou aqui comunicando com vocês as outras coisas que tem na Lazuli. Vocês, por favor, né, me acompanha lá no Insta, e lá eu tô falando do meu processo de emagrecimento, estou falando do meu processo de vida, né, de mudança de hábito, né, porque assim, eu acredito que quando a gente chega numa fase no espiritual, na nossa matéria, ela tem que estar seguindo junta também, então isso é muito prazeroso para que possa estar seguindo todo mundo junto. Rosana, seja bem-vinda, Rosana. Laila, seja bem-vinda. Olha, quanta gente legal que tem aí, quanta gente que tá entrando aí. Seja muito bem-vinda, né? Então, assim, são bastante. E não esquecendo também de agradecer a minha mestre, a minha mentora, a Rose Feitosa, que tá lá no Brasil. A gente faz um trabalho muito legal juntas. E tem muita novidade por aí também, ela dá uns cursos muito bacana e principalmente a nossa parceria do nosso trabalho junto. Fora as outras pessoas, que eu só tenho a agradecer. Quando a gente fala de agradecimento, eu aprendi assim, que na vida a gente tem que agradecer o que é bom e o que é ruim. O que é ruim a gente agradece porque saiu da nossa vida. O que é bom a gente agradece porque ficou na nossa vida e está na nossa vida. Um assunto que, assim, eu sempre falo na maioria das lives, é que, assim, hoje eu queria falar de um assunto, assim, um pouquinho diferente. Muitas vezes na nossa vida, o que acontece? A gente é envolvida por situações que levam a gente a estar no meio de pessoas
que a gente acredita que essas pessoas gostam da gente, que a gente acredita que essas pessoas sejam agradáveis e de repente ali começa um maremoto e aquilo se joga tudo para cima, aquilo se vira e aí a gente começa reconhecendo e entendendo quem é as pessoas. E isso muitas vezes deixa marca, deixa dor. Isso pode ser num relacionamento, isso pode ser em um relacionamento de amizade, isso pode ser em parceria. Mas o mais importante de tudo isso é você se levantar, jogar a poeira e seguir em frente. Porque quem segue em frente não tem rabo preso. Quem tem rabo preso não segue em frente, ela fica ali parado. Mas quem tem força de vontade, tem um propósito de vida e tem um caminho lá na frente, ela vai continuar tendo esse caminho lá na frente, que isso é muito bom. Nós temos um convidado aqui que tá andando, um pernilongo, né? Bom, gente, falar de agradecimento sem agradecer a pequena Laila, a grande mulher, também seria injusto, né? Que é uma pessoa que está do meu lado, é uma pessoa que sempre me apoia, que sempre toma os tapas junto comigo, que sempre leva as pedradas junto comigo. Às vezes a gente se balança, mas uma tá ali pra gente, uma dá a mão pra outra. É interessante de quando a gente fala de amizade, de parceria, que muitos passaram na minha vida, mas e muitos quiseram o lugar dela e ninguém teve a capacidade de tirar. Sabe por quê? Porque eu sempre falo assim, que o que é bom, Deus não deixa tirar da gente. Só sai da gente o que não presta. O que não presta, a gente pode sofrer por um tempo, mas chega no determinado tempo, o Criador vem e fala, agora chega. Deixa eu tirar da tua vida, só vai ficar o que presta. Então, isso é a base de todos os sentimentos. Então, Dona Laila, gratidão. E essa gratidão sai de dentro da minha alma por estar com você, porque você tudo tá aqui. Todo esse cenário, tudo isso é tudo movido por ela. Todas as coisas, todas as pequenas e grandes coisas, é tudo feito por ela. É ela que tá ali, é ela que determina, é ela que faz e ela que é chata. Eu não sou. Eu não sou. Mas, gente, falando de assuntos, né? Eu tenho prazer, há muito tempo, muitas pessoas me perguntam se eu atendo homens, se eu atendo casais, se eu atendo criança. Eu atendo criança, eu atendo casais, eu atendo mulheres e eu atendo homens. Quando se fala de criança, eu sempre falo para a mãe, nós estamos num país, no Japão, onde o governo, ele te proporciona a terapia para a criança. Ele paga essas terapias. Sendo uma criança que tenha uma história de vida diferenciada, que tem autismo, ou que não tem autismo, ou que tenha algum outro tipo de condições diferentes, o governo, ele ajuda, ele faz. Então, a gente está num país onde que se uma mãe reclamar porque não teve assistência com o filho, é até um pouco injusto, porque o governo japonês, ele dá essa assistência. Mas eu atendo. Em alguns casos, tem alguns pais que trazem as crianças e não querem que eu atenda e eu atendo. Quando fala de casais, terapia de casal, precisa os dois querer, os dois. Não adianta um querer, os dois querer. Porque assim, quando se fala de terapia de casal, geralmente é um colocando a culpa no outro. E na verdade, os dois têm culpa. Os dois estão num relacionamento falido, os dois estão num relacionamento problemático e os dois são infelizes e não sabem onde está o caminho da felicidade. E muitas vezes a infelicidade do casal não é por estar com aquela pessoa, não é pelos defeitos daquela pessoa. Muitas vezes é por causa das necessidades própria de cada um que não é encaixada e ela não consegue transmitir isso numa união. E isso é muito visível, que hoje em dia cada pessoa tem uma necessidade e infelizmente os casais não se respeitam em relação a isso, né? Eu vejo muitas mulheres dizendo, o meu marido é o meu melhor amigo, minha esposa é minha melhor amiga.
beleza, é excelente, mas filtra o que você vai falar pro seu esposo, filtra o que você vai falar filtra o que você vai falar com a sua esposa, filtra o que você vai falar com o seu marido, né? O porquê? O porquê, na verdade, isso pode dar muito atrito, porque mesmo ele sendo seu amigo, às vezes ele não tem necessidade. E eu vejo muitas mulheres que arrumam uma confusãozinha, ela traz aquela confusão pro esposo, e aí o esposo, porque é a esposa dele, então ele vai comprar briga, chega daqui 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, a pessoa resolve ficar de bem com aquela outra pessoa e o marido fica lá com cara de tacho. Ao mesmo acontece ao contrário com as mulheres. E isso é complicado. Por quê? Porque o marido também faz isso e a mulher acaba comprando. Então, se cada um tiver um pouco de individualidade, se cada um tiver um pouco dessa parte que nós falamos de respeito e viver um pouco melhor e procurar a nossa independência, procurar a nossa espiritualidade, crescer, ser grande, a gente não precisa disso. Assim, eu sempre falo que quando uma pessoa chega na nossa vida, ela não tem que chegar pelo fato de que ela vai, olha, você é minha vida, você me complementa. Não, ela é o complemento sim, mas ela não é o todo. O todo é você. O todo é você, porque se você estiver cheio de você, você vai poder tendo aquela pessoa, aquela parceira do teu lado e assim, incompleto, bem completo, e ela também, os dois vão estar bem completos. Mas o que acontece? A maioria das coisas que acontece o seguinte: as pessoas estão vazias por dentro, elas estão cheias de sentimentos que elas não conseguem resolver sozinha, e por não resolver esses sentimentos sozinha, ela se junta com uma outra pessoa e se torna uma infelicidade em vez de se tornar uma felicidade. E isso é muito triste, poderia ser diferente. A gente poderia ter casais mais felizes, a gente poderia ter famílias mais felizes se conseguisse enxergar esse parâmetro das coisas. Eu sempre falo no grupo de mulheres, de mulheres, né, do poder feminino, quando a gente trabalha o poder feminino, é muito interessante de quando a gente se olha para dentro da gente, quando somos grandes. São pequenos exercícios de você olhar todos os dias de manhã no espelho e você repetir para você, de você se amar, de você se perdoar, de você se abençoar, de você ser grata, de você se sentir bonita, de você se sentir sensual. E o homem também pode fazer isso. E no final desse resultado, dessa terapia diária que você está fazendo, você vai enxergar que você é tão cheio de você, que você é tão cheio de coisas nobres, que a pessoa que estiver do seu lado, ela só vai complementar. Vocês vão crescer junto, vocês vão estar junto e vai ser maravilhoso. Falei até demais, porque eu falo bastante. Boa noite pro pessoal que tá aí, que tá entrando. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem, assim, uma pessoa aqui especial. Como é que eu posso falar desse homem para vocês? Eu atendo casais, eu atendo homens, eu atendo mulheres, e tem alguns homens que vêm e eles se tornam cliente, amigos, eles se tornam parceiro de negócio, eles ensinam, eles aprendem e assim se vai. Existem homens que a gente olha assim e você fala, nossa, aquele homem não precisa de terapia. De repente esse homem liga e esse homem precisa de terapia. Hoje eu trouxe para vocês, aqui, vai estar aqui comigo, um homem muito especial. Ele é especial, quando a gente fala de pessoas especiais, a gente fala de pessoas, eu estou falando de espiritualidade, tá?
Eu não tô falando de matéria, eu não tô falando de poder, de financeiro, disso, daquilo. Eu tô falando de pessoas espiritualizadas que num determinado momento da vida, eles passam pela minha vida e eu sempre falo para eles, vocês são pilares. São pilares de cristais que se levantam para ajudar a Terra. E é muito bonito isso. E hoje, para a gente falar dessas terapias de casal, para bater um papo bem legal, eu quero convidar com muita honra, muito prazer, o Richard Murakami. Richard, seja bem-vindo para cá. Vem cá. Por aqui mesmo? Aqui, senta aqui. Boa noite, Richard. Boa noite. Você tá bem? Bem, graças a Deus. Na paz de sempre. Paz e luz sempre. Né? Paz e luz, Richard. Né? Richard, obrigado por você estar aqui. É um prazer imenso te receber aqui. Eu me lembro que a primeira vez que eu te conheci, eu vi você cantando. Não era Leonardo, né? Era o Leonardo. Richard, é um hobby, não é? Cantar? O que é cantar pra você, Richard? Cantar pra mim é prazeroso, né? E traz muitas recordações de quando eu vejo de pequeno, né? Via meu pai cantando, ia pro sítio, via o pessoal da roça cantando, aquelas rodas de viola, brincadeira, sabe? Então traz aquelas recordações antigas, coisa gostosa, né? Você vê todo mundo sorrindo, coisas que traz você de paz, né? Quando você tá cantando, você vê paz em tudo, né? Isso é gratificante, né? Richard, vamos falar um pouquinho de você. Há quanto tempo que você já tá no Japão? Nossa, eu cheguei aqui no 2, vai fazer... Faz tempo, 25, 26, 27, 30 anos. Quem olha pra você assim não acha que você é descendente, porque você tem até os olhos verdes, né? Da onde que vem tudo isso? Da onde que vem tudo isso? Quem é o japonês? Quem é o descendente da sua família? Meu pai já é mestiço, né? É. Meu pai já é mestiço, meu pai já é de português, italiano e japonês. Então meu pai já é a terceira geração, segunda geração desses três, né? Das nacionalidades, né? Então já veio de uma mistura grande já. Né? Você veio pro Japão, você tinha quantos anos, Richard? Eu tinha fazendo para 16, 17 anos. Né? Caramba! Bobinho. ia comprar shampoo, comprava condicionador, comprava sal, comprava açúcar. Olha, gente, vocês estão vendo que legal? Porque era bem assim, né? Nossa, antigamente era desse jeito, né? E pra você encontrar um brasileiro na rua, nossa, era milagre. Você saía procurando, será que é brasileiro, será que não é? Não tinha muito assim, né? Brasileiro com cara de brasileiro, brasileiro né? mesmo. Né? Então os outros me encontravam, era difícil encontrar as pessoas. Ai, que legal. Gente, vocês estão vendo? Isso é uma pessoa que já está aqui há 30 anos e que sabe realmente como é que foi. Richard, nesse período que você viveu aqui no Japão, o que você fez da sua vida? Nossa, Simone, eu nunca fui de ficar parado, né? Sempre fui de muita ação, sabe? Então, joguei bola, trabalhei em linha ferroviária de puxar cano, fui pedreiro, fui carpinteiro, fui operário, fui dantoxa, fui tradutor, fui tudo. Que legal. Richard, você casou? Casei novo, casei quando tinha 18 anos, né? Com 18 anos. Tive meu primeiro casamento, né? Que legal. Com a conterrânea daqui mesmo, em Rondi mesmo. Né? Então, Richard, eu vou falar uma besteira pra você que uma amiga falou pra mim. Então, Ixi, você fez uma pós com uma japonesa, né? Uma pós-graduação no Nihongo, né? Pode ser. Né? Porque é um idioma que você fala bem, não fala, Richard? A gente tem um certo, não passa necessidade, né, Simone? Então a gente vai em estabelecimento, você conversa, como eu vim muito cedo pra cá, às vezes, quando eu vi isso aí no Brasil, né? Quando eu fui montar a minha empresa no Brasil, eu entendia mais das leis japonesas do que das brasileiras. Eu sabia me comunicar, mas eu percebi que mesmo sendo brasileiro, falando português, eu sabia me comunicar melhor com o japonês do que com o brasileiro lá no Brasil.
Para mim as coisas eram mais fáceis aqui no Japão. Você resolver algum problema, tipo prefeitura, transferência de um carro, sabe, algum problema burocrático aqui no Japão, para mim é bem mais fácil do que se comunicar com um japonês do que estava se comunicando com um brasileiro no Brasil. Nossa, que legal. Richard, você ficou aqui um tempo e depois você retornou para o Brasil. Você retornou para o Brasil por quê e para quê? Para abrir seu negócio, para um sonho? Eu sempre tive um sonho, eu sempre gostei muito de desenho gráfico, de arquitetura, engenharia, sempre gostei disso. E a minha vontade sempre foi estudar isso, aí nunca pude, né? Eu vim pra cá muito cedo. Né? Então eu estudava em casa, né? E meu sonho, tipo assim, eu fui pro Brasil uma vez, eu conheci tipo de material muito antigo, usado muito antigo no Brasil, eu queria aperfeiçoar isso aí, né? Fiquei estudando 7 anos esse material, né? Estudei, agora eu vou montar o que eu quero. E fui. Que legal. Né? E fui com a cara e o coração e a coragem, mais de tudo. Gente, isso serve também para aqueles que estão aqui, que acham que pode ficar aqui um certo tempo e que não pode ir para o Brasil para montar o seu negócio. E pode, né? Pode. Eu acho que assim, a partir que eu vejo isso, eu tenho esse conhecimento, mas uma parte da minha vida eu esqueci disso, sabe? Pelo seguinte, tipo, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça, né? O que o seu José fez, eu também posso fazer. A gente é humano. Sim. Né? A gente tem o mesmo desempenho. Então, tipo, você sempre, o que o Cicrano fez, eu também consigo fazer. Eu tenho esse potencial. Então, com tudo que eu planejava, eu vou conseguir. E eu botava no papel e eu vou fazer. Enquanto eu não fizesse, eu não sossegava. Então, tenho isso aí de mim. E uma parte da minha vida eu esqueci disso aí, né? Então, tipo assim, eu falo, tipo, todo mundo pode, todo mundo tem capacidade, sabe? É Sim. só querer se desenvolver. Só né? querer se desenvolver, né? Principalmente aqui no Japão, porque o Japão nos dá bastante oportunidade, né? Nossa, Simone, o Japão diz assim, dá bastante oportunidade, sim, dá, né? É que eu vejo muita gente reclamar do Japão, mas estão aqui. Não se preocupam de tentar ter uma coisa melhor, tipo, melhorar um Nihongo, de melhorar uma escrita, de melhorar alguma coisa para poder quererem crescer aqui. Eles acham, tipo, a estabilidade que eles têm aqui, que eu acho, né? Que eu também tive isso aí também, aqui. Tá bom assim, não quero mais, assim tá bom, né? E aqui é onde que acontece muito com nós brasileiros, né? Sim. Né? Tipo assim, antigamente, só porque eu tenho um forno micro-ondas em casa, tá bom, posso esquentar comida. É verdade. No Brasil não era tão fácil na minha época. É verdade. Né? Então, tipo, o pessoal vem com essa cabeça e fica estagnado, eles param. Né? É onde, tipo assim, o Japão dá bastante oportunidade. Dá, mas você tem que saber o que você vai querer fazer. E dar o primeiro passo. Né? E dar o primeiro passo, né? Senão... Hoje eu estava conversando com uma empreendedora e aí ela me falou assim, o Japão nos dá bastante oportunidade. Aí eu falei para ela assim, e aí no determinado momento que a gente estava conversando, ela falou assim, dá também a oportunidade de muita mulher ser medíocre. Eu olhei para ela e falei, por quê? Ela falou, porque aqui tudo é fácil, Simone. A gente trabalha e a gente pode ser snob, a gente trabalha e a gente pode ser isso. Só que aí, quando a gente percebe que a gente tem uma missão de vida e a gente tem um caminho, a gente tem um propósito, a gente volta e olha, não, como que era a minha origem lá no Brasil? O que eu vim fazer aqui? Porque não é uma bolsa, não é uma roupa de marca, não é um carro melhor que vai fazer eu perder a minha origem, né? E eu quero regressar. E eu achei aquilo tão bonito, porque assim, ela é jovem. E geralmente ela ainda poderia estar naquela expectativa, mas ela também veio jovem para o Japão. Então ela passou por aquela fase de o marido ganhar dinheiro, ela ganhar dinheiro e começar a querer ser snob e voltar a olhar para a origem dela. O que o pai ensinou? O que a mãe ensinou? Qual é o propósito que você está aqui? Sabe, Simone, esse é o ponto, eu acho que o mais principal, tipo assim, muita gente já me conhece, muita gente me conhece, né? E uma coisa que eu sempre trago, que você falou, a raiz, da onde ela veio. Sim. Né?
essa gratidão que a gente tem que ter muito. Muito, Você ter né? a visão, você ter, da onde você saiu, do que você foi educado, quem te ensinou. Às vezes foi uma avó que passou muita coisa para você, foi um vizinho de um lado que fazia uma comida que te dava. Às vezes essa gratidão que você tem da tua raiz, Uhum. né? Da tua raiz que você teve ali, que traz, que nem ela trouxe, né? E o reconhecimento que ela tem disso aí. É a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda, porque eu olho e aí eu só olhei pra ela e falei pra ela assim, nossa, eu vejo o seu futuro, eu vejo você brilhante, eu vejo você realmente uma grande mulher, uma grande empresária, seja aqui ou seja no Brasil. Por quê? Porque ela não esqueceu do que ela veio fazer aqui. Justamente. Ela não se perdeu por causa de joia, bolsa, roupa. Ela não se perdeu por causa disso. Ela estava no propósito dela, que é muitos assim. Richard, você conseguiu bens materiais aqui no Japão e no Brasil nesses 30 anos que você tem de Japão? Aqui no Japão eu consegui, né? Consegui propriedade, né? Eu tive firmas também no Japão, firma no Brasil, propriedade no Brasil, consegui, graças a Deus, consegui bastante coisa, né? Não vou dizer que eu tô, né? Tipo, eu tô recomeçando de novo, né? Que várias coisas acontecem, mas eu já consegui sim, né? E eu tenho gratidão por tudo isso aí também, por ter conquistado e por ter perdido. Sim. E por estar conquistando de novo. E por estar conquistando de novo. Então, Porque é um flash de uso, sabe? Tipo assim, eu acho tipo assim, que a gente não tem. Se eu contar uma parte da minha vida, Simone, às vezes foi uma. Eu acho que tipo assim, muito fala, cara, um amigo meu que eu tenho, né? Ele fala, cara, como você passou por tudo isso? Se fosse eu não sabia o que eu tinha feito, né? Daí você enxerga uma luzinha lá no fundo, você vai nem chorando debaixo de chuva. Você vai andando para aquela luzinha, você vai pedindo para Deus, você vai, e você chega lá e te dá o caminho, estava aqui de volta. você é um homem que tem muita fé, né, Richard? Tenho muita fé. A sua ligação com o Criador, ela é gigantesca, né? De vez em quando nós damos uma discutida aí, mas a gente vai sempre estar conversando. Não, Deus me livre. Tipo assim, um negócio que eu acho muito assim, sabe? É o nosso Criador, né? Sim. Então, tipo assim, tudo que a gente vive, tudo que a gente tem, é uma coisa que eu sempre pedi para Deus, uma coisa que eu pedi, eu nunca pedi para Deus, eu nunca pedi carro, nunca pedi casa, nunca pedi nada para ele. Por isso que sempre teve. A única coisa que eu peço para ele é sabedoria. Sim. O Senhor me dando sabedoria, Pai, para enfrentar o que eu passo, enfrentar meus desertos, enfrentar o que eu tenho. A tempestade, né? A minha prisão. Sim, com certeza, porque todos nós temos, né? Sabedoria. Fazer passar isso eu quero agradecer. Gente, vocês veem assim, isso é muito legal, por quê? Porque, na verdade, eu conheço muitas pessoas que ficam 20, 30 anos aqui dentro do Japão e, às vezes, ela não construiu nada ou ela jogou tudo fora, mas nada é perdido. Tudo tem um porquê, né, Richard? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Muitas pessoas não podem ter construído, mas isso não é um motivo de perder a esperança. E eu vejo, Richard, que a gente está passando por um momento assim de pandemia muito grande e tem muitas pessoas já não acreditando nem daqui 1 mês, nem daqui 2 meses, nem daqui 6 meses. E eu acredito que tudo que a gente constrói está dentro da gente e do Criador, não é? E tem que aceitar o que Ele manda que a gente passa. Com sabedoria, não é? A gente não é dono de nada. Sim. É tudo dele, a gente só administra o que ele pede para ele administrar. Sim, e às vezes administra mal, né? O mal dele, ela puxa de orelha. Aí elas puxam de orelha. Ou se não... Daí quer reclamar ainda por cima, né? Ainda quer reclamar ainda por cima, né? Mas esse ponto eu acho, tipo assim, a gente reclama demais, né? Sim. Nós vivemos num mundo, eu penso dessa forma, sabe, Simone? A gente vive num mundo inseguro. Sim. Tudo que você vai fazer é seguro. O relacionamento é inseguro. E passa a ser seguro a partir que você tem segurança. E se você for inseguro, a segurança vem. Sim. Né? Então, verdade, tipo assim, o mundo é assim. Tipo, a gente está aqui hoje, né? Está conversando aqui hoje, amanhã a gente vai estar aqui. Não sabe. Não sabemos. Não sabemos, a gente não tem essa coisa. O mundo é inseguro, então a gente tem que ter a segurança no universo
o nosso Criador, Sim. que a gente vai conseguir conquistar as coisas. Que a gente vai conseguir conquistar as coisas. Então, essa segurança que é fé. Nosso Pai lá em cima. Sim, com certeza. Isso é com certeza que a gente tem que ter essa segurança. É só ele, é só ele. Só ele. Não tem outras coisas. Richard, falando de amizade, você fez muitas amizades boas aqui no Japão também, não fez? Nossa, eu fiz. Eu sou muito comunicativo, eu acho, né? Gosto de conversar bastante. E tipo, mais no ramo que eu trabalhei também, né? Tanto hoje eu também tenho muitos amigos, né? Tipo, um funcionário, os meus funcionários eu não tratava como funcionário. Eu tratava como meus amigos. Né? Inclusive, quando na crise eu sofri muito, sabe? Eu quase entrei em depressão, por às vezes tanta amizade que eu tinha com os funcionários e de mandar o pessoal embora. Então isso me fez muito, me carregou muito na época, né? Meu lado espiritual, minha alma, fiquei muito pesado, né? Mas não era problema, era problema do país, né? Mas você fica sentido, né? Fica então, muito, tipo, né? eu tenho muitas amizades. Nossa, tem amizade, vem do primeiro serviço, vem da época quando eu jogava bola. Nossa, tem amizade, tudo lugar. Isso é muito bom, isso é muito E se bom. alguns amigos estiverem assistindo, me desculpa por ter passado aí, né? Que minha vida também corridinha, mas Você tem uma ligação muito especial com a sua mãe, né, Richard? Assim, eu já pude presenciar, de ouvir você falando dela, assim, é um amor muito grande que você tem por ela, né? Sabe, Simone, tipo, a minha mãe, que eu posso dizer, ela foi uma mãe e um pai pra mim, né? O meu pai, não posso reclamar do meu pai, nunca deixou faltar nada pra gente, né? Foi muito, tipo, eu acho que esse sangue de trabalhar, eu trabalhei 5 da manhã, tava falando pra você agora há pouco, até meia-noite, né? É muito. Isso me satisfaz, eu sou bobo da cabeça, mas isso me satisfaz, isso aí veio do meu pai, é uma herança que eu tenho dele, meu pai também é assim, né? Só que, tipo assim, aonde que eu achava muito, sentia muita falta do meu pai, é pela ausência que ele tinha na família. E minha mãe cumpriu os dois. Ela era meu pai e minha mãe. Que legal. Ela era as duas coisas, né? Então é o tipo de pessoa que eu me abro, que eu consigo conversar, ela me dá conselho, ela me pede conselho, ela sempre... a gente não tem segredos entre eu e ela. Né? É um papo totalmente aberto. Eu lembro, eu era adolescente no Brasil, né? Eu gostava de andar de carro, né? E fazer rachinha de carro, coisa de moleque bobo no Brasil. Ela ficava preocupada, era preocupação, porque ela me acompanhava, né? Porque... Ela ainda te acompanhava. Mas era por causa da preocupação que tinha pela gente, né? Então, tipo, todos os meus amigos... Nossa, minha mãe era a mãezona do bairro, né? Ela, conversava com todos os amigos, então tem essa ligação muito grande, né? Um pouco, e essa parte eu tenho um pouco dela, né? Olha, gente, eu fiz essa pergunta pro Richard, tipo, assim, hoje está tendo uma polêmica aí muito grande nas redes sociais a respeito de pai que não é homem, isso, aquilo, e que não somos nada para julgar. Para vocês terem uma ideia, para vocês ouvirem de uma pessoa que já está no Japão há 30 anos, vocês viram que ele falou? Que o pai, a mãe sempre foi o pai e a mãe. Não porque ele não tinha pai, que ele tinha, mas o pai trabalhava demais, então a mãe fazia as duas partes. Então, assim, para nós mulheres, a gente sempre sabe que a gente é pai e mãe quando os pais não estão. E quando os pais estão, tem muitos pais também que são pai e mãe, né? Então, isso é vice-versa. Então, no mundo que a gente vive hoje, a gente não tem direito de julgar e nem criticar, né, Richard? Esse negócio de julgamento eu acho um absurdo, sabe? Porque quem é a gente para julgar alguém? Ninguém. Né? É que nem, né? Que atira a primeira pedra, né? Quem não pecou, né? Isso vai ser impossível. E tipo assim, o ser humano, a gente é humano, a gente peca todo dia. Todo dia. Você acorda pecando praticamente. Né? E você dorme pedindo perdão pelos pecados que você cometeu durante o dia. Como a gente vai criticar uma coisa? Eu não digo assim, às vezes, uma crítica assim, né? Mas, tipo assim, eu já acho que tem o lado crítico, mais político, vamos dizer, no caso. Sim. Daí já é
é muito aprofundado. É muito a aprofundado, conversa. é como sempre quando o pessoal pergunta assim, eu sempre me posiciono da seguinte maneira: eu sou espiritualista, então a minha parte é orar pelo governo. A minha parte não é criticar, a minha parte é abraçar, então eu abraço todo mundo. Não é que eu seja bandeirinha que eu vou para um lado e vou para o outro. Não, porque assim, eu não posso fazer nada para mudar nada. E eu não vou entrar numa polêmica. Então eu vou falar porque Criador, toma conta, porque você que dá conta disso daí. Eu não dou, então eu não vou nem opinar. É complicado, você tem que ficar meio né, na retaguarda, ver o que está acontecendo. O maior sabe é o que observa, né? Sim. Gente, falar do Richard é muito fácil, porque assim, eu já conheço o Richard de um certo tempo e somos amigos. Então, quando a gente é amigo de uma pessoa, a gente conhece, sabe? Ele é tudo isso, além de ser um administrador muito bom, ele também mexe com... Como é que eu falo? Ai, meu Deus, Richard, que eu pedi para você agora há pouco, que eu queria que você ensinasse para mim, para Sá. Investimentos. Ele mexe com investimentos. Então, eu sei que hoje não é a nossa conversa, mas eu só quero deixar em parênteses aqui que eu vou pedir para ele, se ele aceitar, para ele vir falar um pouco de investimento pra gente. Você topa, Richard? Numa próxima? Podemos conversar alguma coisinha, né? Você viu que quando a pessoa fala assim é porque ela entende muito, tá? Não. É que tipo assim, eu fui criado, meu pai, né, ele foi bancário, né? Então, toda vez que conversa que ele tinha com a minha tia, que também era bancária, com a minha tia, que também era bancária. Nossa! Você ouviu? Você ouviu? Era só sobre situações de como estava funcionando a parte do... Era só finanças, né? Então, você cresceu um pouquinho ali, né? Então, você vem... E é gostoso você aprender um pouquinho, né? Um pouquinho, não. Isso é a sua base, né? Da infância, né? Sabe, Simone, tipo assim, eu acho... a gente tá aqui para se aperfeiçoar, né? Sim. Então, acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um pouco de conhecimento para não ficar dando cabeçada, né? Então, tipo assim, um exemplo, né? A mulher vai começar a fazer coxinha na cidade. Tá? Vai começar a fazer coxinha na cidade. Legal? Ela sabe fazer coxinha. Sim. Né? Só que ela vai ter que vender. Ela vai ter que cobrar. Ela vai ter que receber. Sim. Então, se ela não souber o valor da farinha, o valor da carne, fazer o cálculo, por quanto ela vai vender a coxinha dela, por quanto que ela vai lucrar para pagar a luz da casa dela, não é verdade? Tá na roça. Tá na roça. Então, tipo, ela vai ter que aprender alguma coisinha a mais. Não é só coxinha. E o ser humano, eu acho que tem essa perfeição, a gente tem que tentar ter essa visão, né? Mulherada, aí as meninas que estão aí, é tão simples fazer isso, mas é uma coisa que eu falo pra vocês, às vezes muitas mulheres, Richard, faz isso o tempo todo dentro de casa, quando ela vai fazer pra ela, tipo montar uma lojinha, montar uma coisinha, ela paralisa. Por quê? Porque ela acha que ela não tem a capacidade. E eu digo para vocês que nós temos capacidade, sim. Temos capacidade de cuidar da nossa casa, de cuidar do nosso esposo, de cuidar dos nossos filhos e também cuidar do nosso empreendimento. Então, fica muito guiri? Fica. Mas aí a gente tem aí, como a minha personal Vivi, que tá aí, ó. É só perguntar para ela e a gente vai, né, ter um novo corpo, uma nova matéria, um novo ânimo para dar conta, para fazer tudo isso. Richard, para falar um pouquinho, para a gente mudar um pouquinho desse assunto, vamos virar a página aí, vamos falar um pouquinho de homem, preconceito, vamos falar um pouquinho de terapia. Quando eu te convidei para fazer essa live para falar de terapia, eu não pensei que você aceitaria, né? Porque é se expor demais. É falar, eu faço terapia para o mundão inteiro ouvir, né? E para você, como
Como foi o processo de você chegar, de você saber que você precisava de uma terapia, que você precisava de um profissional para estar te ajudando? Qual foi o limite, assim, da sua vida? Porque, assim, todo mundo procura, talvez, a igreja, o pastor, o amigo. Por último, ele vai procurar um profissional realmente que entende daquele assunto. Como é que foi para você? Bom, Simone, vamos dizer assim, né? Cada um tem uma certa maneira de pensar e de adquirir o teu conhecimento, né? Sim. Então, tipo assim, eu comecei a analisar, tipo assim, ó, eu tenho amigo pastor, eu tenho amigo padre, tenho amigo espírita, eu tenho amigo, todo lugar tem amigo, Sim. né? Então, tipo assim, mas pra onde correr? Tipo, eu passei por muitas coisas tipo, em pouco período, vamos dizer assim, menos de 5 anos, 3 anos, 4 anos pra cá. Eu passei por 2 fases da minha vida que foi assim de, sabe, quando você tá no auge de tudo, né? E daqui a pouco você, por exemplo, você mora em um palacete e tá morando no sapé, ou debaixo da ponte. Nossa. Né? Você tem um carrão do ano e tá andando de bicicleta, levando a namoradinha para uma coisa de adolescente, 17 quilômetros para poder trabalhar vender roupa na beira da praia, carregando ela de bicicleta, porque você perdeu o carro, perdeu a casa, perdeu tudo. Entendeu? Então, tipo assim, foi muitas coisas que eu vi que passou na minha vida, né? Nesses últimos 4 anos. Né? Então, tipo assim, e você tem a parte que você está querendo crescer na parte financeira, na parte espiritual, na parte do relacionamento, de um casamento. Você quer crescer em tudo, né? E aonde que, tipo, acho que o HD começou a pifar. Aonde que eu ia me apegar nisso? Aonde que eu ia tirar força para isso? Né? Daí, tipo, fui na igreja. Eu sou cristão. Meu irmão é pastor, né? Olha aí, gente, né? Que legal. Né? Frequentava a igreja evangélica, né? Vou na igreja católica, fui na igreja evangélica, me dá conforto, né? Mas aonde mais vou é o Pai Celestial. Né? Então, a partir do que você estou conversando com ele, e que tipo assim, para onde eu tenho que. Eu falo assim, eu tenho que achar um canal para mim ter um acesso mais fácil com ele, um acesso mais fácil para chegar até ele. Sim. E daí foi onde que a Simone mostrou isso para mim. Gratidão, Richard. Mas sabe como que foi? É nisso, né? No que você diz, no que você fala, você não tem um julgamento, né, Simone? Eu ouvi da Simone que a Simone ela não tem um julgamento, como você vai numa igreja, tem, às vezes, na igreja tem um julgamento, não é aquele julgamento no tapa, vem nas ondas, das suave, palavras, né? Vem nas palavras. Tipo, ó, esse aqui é pra você, tá? Esse aqui é pra você, tá? Entendeu? Então eu senti isso aí. Né? E daí quando você falou assim pra mim, eu lembro até hoje, Richard, uma coisa eu vou falar pra você. Até hoje. Você tem que falar 4 vezes, 5 vezes uma palavra. Foi que eu te amo, eu me 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 amo. É verdade, gente, é verdade. Eu falei isso pra ele. Ela fez eu sair daqui até Toyota dizendo eu me amo, eu me amo, eu me amo. E olhava no espelho. Mas tipo assim, é a verdade. É verdade, né? Entendeu? E daí você, tipo assim, acabou aquilo a mim, porque tipo assim, eu não queria mais. Eu tava com uma família nova, né? E eu não queria mais, tipo assim, passar e deixar eles passarem o que eu passei de dificuldade, né? Sim. Então eu fiz de tudo para não deixar passar dificuldade nada, né? Então, tipo assim, aqui eu fui me carregando por, tipo, eu parar de pensar em mim. E é complicado, né? Então, tipo assim, a preocupação maior era de não deixar pessoas que convivem com você passar por uma dificuldade. Ou às vezes a dificuldade
vem de Deus para a pessoa poder evoluir. Eu bloqueei aquilo ali. Sim. Né? Então, tipo, você começa a ter essa visão que a Simone, através né, das terapias que você foi trazendo para mim. Um acesso mais fácil quando você... Nossa, gente, a tua ligação com Deus é tão grande. Eu falei, meu Deus, é verdade. Sim. Tem que se recorrer a ele, né? Quando Richard, quando você dobra teu joelho no chão, a força que você tem para falar com ele. Eu peguei e dobrei meu joelho no chão aquela noite. Falei, meu Deus, ele tá aqui. E tá. Entendeu? Então, tipo assim, isso que veio, que você trouxe para mim, essa terapia me aproximou mais perto do Criador. E me deu uma força, eu falei assim, poxa vida, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Eu emagreci 8 quilos. Estou comendo bem. Sim. Né? E tá saudável, dá pra ver que você tipo tá saudável, assim, sabe? né? Eu tô me vendo, eu tô querendo cuidar de mim mais. Eu quero me ver de volta do que eu era antigamente. Isso é muito bom. Tipo assim, às vezes, esqueça do passado, mas não, meu passado era bom. Sim. Meu passado era ótimo, meu Deus do céu, eu tinha um passado bom, eu tinha dinheiro, eu tinha fartura, eu tinha tudo. Eu falei, como que meu passado é ruim? Não, meu passado é ótimo. Quem disse que meu passado é ruim é que não gosta de mim. Você passou, a gente passa por momentos ruins, não que significa que tudo foi ruim. Foi ruim. Porque tudo que a gente tem na nossa vida teve os momentos bons, né, Richard? Teve, não, todos são bons. Todos são bons, né? Até os ruins é aprendizagem que você tem, né? Aprendizagem para você seguir em frente. Seguir em frente, é. Gente, é que muitas vezes as pessoas acham assim que quando você fala que você vem numa terapeuta ou que você está numa terapeuta, o primeiro é o preconceito, o segundo é ali de se dizer, mas o que eu vou procurar lá? E muitas vezes a pessoa ela tá num desequilíbrio espiritual e ela precisa se reencontrar. E isso não é só as mulheres, os homens também precisam disso. Eu conheço muitos homens que assim que amam fazer terapia e que são clientes que vêm, que voltam e que estão evoluindo, e que estão aprendendo, e que estão crescendo e que estão se tornando melhor. Ele se torna melhor para eles, para depois se tornar melhor para a esposa, para os filhos e para a família. Porque é muita hipocrisia, Richard, porque eu já vi muito homem, eu preciso mandar minha esposa ir lá fazer terapia com você. Só que, na verdade, quando a pessoa fala isso, é ela que está precisando. É tipo assim, sabe, eu vejo por mim, né? No meu caso, né, Simone? Eu já tinha já vi esse negócio na minha cabeça, né? Que você me ajudou a fortalecer mais ainda. Me ame, tá? Pra mim poder amar alguém, eu tenho que me amar. Sim. Né? Então, tipo assim, se meu relacionamento tá no buraco, calma aí. Então eu tenho parte disso aí. Então deixa eu me estruturar primeiro, eu me fortalecer. Sim. Daí eu falo assim, Simone, a minha esposa precisa de terapia. E você fica numa boa, né? Não, eu fico numa boa. É. Você vai conseguir administrar. Sim. Né? Mas isso quando a outra parte quer. Quando a outra parte não quer, quando um quer e o outro não quer, não tem jeito. Não tem. Né? Entrega para mão de Deus, você fala assim, Deus está na tua mão. Ele fala assim, tá bom, faça isso, meu filho. Na outra você pode chorar o dia inteiro, porque Deus decidiu. Deus às vezes decide umas coisas pra gente, que a gente chora o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Depois a gente começa a entender o porquê. Né? Então, tipo assim, esse tipo assim, o pior erro, você achar que a culpa é do outro, a culpa é a outra pessoa que tem que fazer. Não, é você se avaliar, eu estou precisando. É que muitas vezes as mulheres também, tem mulheres que falam, mas ele é o culpado, é ele que fez isso, ele que fez aquilo. E não é verdade. Se existe um relacionamento, 50% do erro é seu, 50% do erro é da pessoa. Então, se você parar de olhar para o seu erro, se você parar de olhar para o erro da pessoa e olhar para o seu erro, você vai enxergar que talvez não seja só 50, seja um pouco mais. Por quê? Porque tudo que aconteceu foi permissão sua. Foi tudo permissão dela, isso é verdade. Você permitiu sofrer, você permitiu chorar, você permitiu ser humilhado, você permitiu amar sem ter amor, você permitiu, às vezes, ser amado e não dar amor. Foi tudo permissão. Foi tudo permissão, né? Tudo permissão.
E o que você falaria, Richard, para um homem que chega e tem muitos que estão aí lá no canto, chorando, perdido, não sabe o que faz? O que você falaria para um homem desse? Simone, sabe, eu tenho um certo magneto para isso, sabe? E o pessoal vem muita gente perguntar para mim, né? Tipo, cara, tô passando uma situação assim, tal. Simone, a gente não é um profissional. Tipo, eu não sou um profissional, eu falo pra pessoa, né? E às vezes, tipo assim, o teu pior inimigo é o teu pior amigo. Sim. Teu pior inimigo é o teu melhor amigo. Verdade, Richard. Porque às vezes, tipo assim, a pessoa vai falar uma coisa pra você, pra te melhorar o teu sentimento, o que você tá sentindo, e ela acaba botando você numa situação até pior. Né? Então, tipo, que nem eu falo pro pessoal, cara, tá com problema assim e tal, é com teu filho, é com tua esposa e tal. Procura um profissional, né? Tipo, uma vez eu ouvi e falei assim, você vai fazer tratamento com a Simone, né? Sou filho de mulheres, tipo assim, tá ficando louco. Eu falei, tô louco. Tô louco pra saber como que é. Tô louco pra saber como é que é. É verdade. Porque tem muito isso. Eu já vi muito, assim, da pessoa falar, mas você vai lá, a mulher atende só mulher, ela vai fazer o quê? Aí, eu tô de rosa hoje. Olha aqui, né? E olha o sorriso dele, gente. Olha o sorriso dele, olha a alegria dele. Ele tá saudável, ele tá mentalmente, espiritualmente e fisicamente saudável. Então, a terapia faz isso, né, Richard? Faz. Faz você se olhar para dentro de você e você reconhecer que você tem um eu interior, que você tem um grande homem dentro de você e que muitas vezes você acha que você é um grande homem porque você toma a frente disso, você toma a frente daquilo e na verdade você está matando esse homem dentro de você por pequenos preconceitos, né? Pequenos preconceitos, né? E das ações que você tem no dia, o que você recebe no dia a dia, né? O que você está passando, o que você vê, o que as pessoas comentam, né? Então cria uma barreira, né? Sim. Então, tipo assim, eu já ouvi muito, tipo assim, amigos meus, né? Tipo, que é da igreja, né? Fala assim, mas tem um certo preconceito, né? E eu falo assim, nossa, eu sou tão ligado a Deus, né? Eu já conversei com o pai quantas vezes, né? E eu sempre peço sabedoria, né? E qual foi a sabedoria que ele deu, tipo, para você que, né, Simone, que faz esse teu trabalho tão bonito, que sempre fala para mim, né, paz e luz. É paz e luz. É paz e luz. É coisa dele. Né? E a sabedoria que deu, tipo, se ele deu um sal grosso para você a gente tomar um banho, uma erva, é a sabedoria que vem dele, para estar passando para você, para a gente poder se beneficiar disso aí. É a sabedoria, vem de Deus, né? O que eu falei para esses meus amigos que já me criticaram da igreja, né? Falaram assim, Richard, eu vim da igreja, você esoterismo, né? É esoterismo, né? Esoterismo, né? Eu falei, mas quem deu sabedoria para esse povo? Esotérico, né? Quem deu sabedoria para eles? Né? Mas toma um banho disso aí, você sai bem, você sai gostoso, você sai leve, né? É que na verdade, Richard, as pessoas, elas criticam muito, elas não sabem da real. Eu tenho pessoas como tem a minha amiga, como eu falei pra você, da Vivi, ela é uma pessoa que ela sempre me escreve, ela sempre fala, eu sempre digo que você é de luz. E eu acredito muito na luz. E as pessoas que estão próximas a mim, elas sabem que eu acredito em Deus, elas sabem que eu sirvo um Deus. Talvez, e eu falo assim, eu não vim no mundo para servir a Deus para quem já conhece a Deus. Eu vim no mundo para aquelas pessoas que estão com a ligação com o Criador cortada, e eu falo para ele, vem cá, senta aqui, vamos conversar. O Criador é assim, mas sem julgar se ele parou de ir na igreja, se ele não faz isso, se ele não faz aquilo, se ele já foi ali, para mim não importa, porque Deus não quer saber disso, Deus quer saber do seu coração e de você ter ligação a ele, né? Mas o preconceito, ele é muito grande. Não só em relação aos homens, quanto ao trabalho de uma terapeuta, mas também de muitas mulheres
e ainda se titula muitas coisas assim, ah, é bruxa, ah, é não sei o que, ah, porque faz isso, faz aquilo. A magia do amor, sim, sim, magia do amor. A magia de amar o próximo, a magia de amar o meu trabalho, a magia de ensinar as pessoas, a magia de ensinar para ela que há ervas, todos, não tem, nem o rico, nem o pobre, não tem aquele, e principalmente aqueles que vêm da roça, aqueles que vêm lá, eles sempre tomaram um banhozinho, um chazinho, isso, aquilo. Na verdade. Nossa senhora, eu ia pro meio do mato, quando eu ia levar picada de cobra. É a bezedeira que curava a gente. Não é? E aí, hoje em dia, a pessoa fala e acha ruim disso daí. E muitas vezes... Não, quantos cristãos que você vê quando o nenenzinho nasce, né? É coisa nossa, né? Sim. Dá uma olhadinha, né? Pega um fiozinho vermelho, põe na testa. Põe na testa da criança. Ué. Isso é antigo, isso é como, nossa, minha avó, minhas tias, todo mundo fizeram isso. E as crianças estão mortas? Não. Muitas vezes até lembra, até ajudou a abrir o terceiro olho da criança, né? Pá, colocou ali, conseguiu fazer isso daí. Mas o preconceito, ele é muito grande mesmo, Richard. Ele é grande, mas assim, eu agradeço que como você e outros homens que frequentam a Lazuli, que são meus clientes, eles estão evoluindo. Nossa, é muita gratidão mesmo. Muita gratidão mesmo. Estão evoluindo, estão aí e estão olhando para frente, estão conquistando coisas novas, estão voltando, porque na verdade, Richard, eu falo sempre para as pessoas, Deus dá a sabedoria, exatamente a porção para aquela pessoa que quer servir a Ele realmente. E eu falo para todo mundo, eu sou apenas uma chave, o conhecimento está dentro de cada ser humano, porque todos nós somos luz. Todos nós somos brilhantes dentro. Só que muitas vezes deixamos que as pessoas falam coisa, que as pessoas nos machucam, que as pessoas tiram o nosso brilho, mas o nosso brilho está dentro. E são palavras que derrubam, e não derruba só mulher, derruba homem também. Existe muitos homens que as mulheres têm a boca ruim, elas falam coisas ruins, enquanto elas deveriam profetizar coisa boa. Quanto tem muito homem que também fala muita coisa feia, em vez de falar muita coisa bonita para a mulher. E muitas vezes, quando eles passam por um processo de uma terapia, eles entendem que nós não estamos no mundo para agredir verbalmente uma mulher, ou uma mulher agredir um homem. Tem tantas outras maneiras de sabedoria, de lidar, de ver a vida. Isso é esplêndido para quem quer conhecimento, né? Conhecimento é tudo. E eu acho que esse negócio de preconceito é uma barreira que eu acho que, tipo assim, é uma barreira boa, né? Porque eu acho que a pessoa, quando está precisando, quando ela precisa, ela tem quem ela... se ela se ama, ela tem quem ela ama, ela tem que procurar tentar tirar o lado ruim, né? Sim. Então, tipo assim, acaba o preconceito. A hora que ela vê que vai fazer bem para ela, acaba. Acaba, né? Acaba. Né? E, tipo assim, quando você falou assim, você perguntou 2 vezes para mim, né? Mas você vai se expor. E daí? Perguntei, gente. Eu perguntei 2 vezes pra ele. Richard, mas tudo bem, você vai se expor. As pessoas vão saber que você faz terapia, as pessoas vão saber. Não, e daí não tem problema nenhum. Eu vou falar que eu faço. E se entrar alguém pra fazer alguma pergunta, eu vou responder. Fala nisso, dona Maria. Dona Maria, tem alguma pergunta? Não? É que nós estamos falando demais, né? A gente está falando demais. Ninguém já vai fazer pergunta. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta em relação ao Richard, por Richard, como é a terapia, como é o processo da terapia, vocês ficam livres para estar perguntando. E se perguntar para mim também, pode perguntar que eu vou estar respondendo. O Richard, ele já passou por várias técnicas. Assim, a gente não vai estar abrindo algumas técnicas que ele já passou, mas ele pode estar falando da transformação dele. O que melhorou em você, Richard, depois da terapia? Das terapias, né? Eu acho que a visão. A visão de você ver o que está acontecendo ao teu redor
E você ter a paciência que Deus está fazendo por você, fazendo para você as coisas acontecerem, é o que tipo assim, que eu tive mais apareceu mais para mim. É verdade, porque assim, cada sessão é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa, né? Você vem aqui, teve dia que eu entrei aqui e falei, meu Deus, eu não consegui erguer a cabeça. Quantas vezes eu chorei naquele sofá? Verdade, gente, olha aí. Não é verdade? É verdade. Eu fico, nossa, mas só que tipo assim, eu não chorava, eu vi que não chorava, eu saía de dentro, assim, uma explosão grande, que tipo assim, vinha... Tava sufocada, né? Tava tudo sufocado, tava tudo parado. Passado, vinha coisa ruim, né? E tipo, tinha que soltar de uma forma. Sim. E não é no ombro de um amigo, e não é no ombro de... às vezes você tem receio de conversar, até tipo assim, né? Até quando eu era casado, né? Até com a minha esposa, tinha medo de conversar com ela para não carregar ela dos problemas que você estava passando. E às vezes a pessoa não entende, né? Não entende, daí tipo... Porque entra a parte do julgamento, né? O julgamento que nem eu comecei a falar no começo, né? Eu acho que no julgamento é uma coisa que o ser humano tem que tirar da vida dele, né? Tirar da vida dele é o julgamento, porque o julgamento é algo assim que é muito triste, né? E cada sessão que eu vim aqui, eu falei, meu Deus, eu saía daqui aliviado, né? Com a visão enxergando mais coisas ao meu redor, enxergando, parecia uma luzinha ali para me seguir, né? E tem que aparecer, né? Tem que aparecer. E tipo, nossa, quantas vezes eu falei, não, meu Deus, aconteceu uma coisa terrível, às vezes levavam um esporro, às vezes mandavam embora. Mas tipo assim... Hoje você dá risada, né? Hoje da alegria. Hoje da alegria, né? Mas tipo assim, quantas vezes eu peguei o telefone e liguei pra você nesse momento? Sim. Né? Às vezes, uma coisa incrível. Uma vez eu trabalho em caminhão dirigindo e do nada eu chorando, muito sufocado e querendo conversar com alguém, mas não queria. Esse mundo é uma mulher que, meu Deus, o telefone dela é complicado. Do nada, essa mulher me liga. Meu amigo, tudo bem com você? Aquela vozinha entrou assim, o bebezão chorando. Mas aquela sustenta a gente, né, com as palavras, né, de uma pessoa sábia, né? Eu acho que assim, Richard, é a ligação. Eu sempre falo para as pessoas assim que a gente tem... Quando um terapeuta, ele atende um paciente, que ele atende e você se torna amigo, porque você se torna amigo, você colhe, né? Você acolhe aquela pessoa. Eu falo para as pessoas assim que eu sou como mãezona, né? Eu começo a proteger, né? É tudo meus filhos, né? Eu vou proteger. Então a gente cria um elo energético muito positivo. Então quando você está sentindo, eu estou sentindo do outro lado. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu tava desse jeito, mas não era uma coisa de alma realmente, você realmente não estava precisando, porque quando está precisando, essa união energética, ela se une e ela chega, do nada eu ligo, e aí, você tá bem? O que tá acontecendo? Agora tô, e começa a conversar. E isso é bem mágico, e isso acontece, Richard, em todas as sessões, em todos os clientes, são coisas bem mágicas, né? Que a gente é levado energeticamente, e muitas vezes, como você mesmo disse, é bem complicado para mim ficar uma hora, ficar um tempo ali no telefone, ou a pessoa me ligar e eu ter esse tempo, né, para estar conversando. Mas na hora que eu sinto, imediato eu vou ligar para a pessoa. Eu vou ligar, e não importa se eu vou ficar meia hora ou se eu vou, né, se eu vou ficar pouco tempo, né? Então, assim, as coisas vão virando, vão acontecendo, né? E isso é excelente, né? Sabe como é que tá aí o nosso tempo? Que horas são? Que eu já nem sei que horas são. Tá? Então, aí, Richard, vamos encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Olha o pessoal gritando lá no fundo.
Todo mundo gritando. Pode estar Gente, vocês estão vendo o bom humor? Não foi sempre assim não, tá? Não foi sempre assim não, né? Cadê a nossa assistente? Ela só É. A nossa assistente tá aqui. Já acabou? Você não tem mais? Tá, tem alguma pergunta que você quer pra gente responder? O pessoal não quis interagir, tá todo mundo só ouvindo, só assistindo. Então, bom, gente, a gente tá chegando. O Richard não foi sempre assim. Hoje, pra você ver, ele tá aqui rindo. Esse é o Richard. Ele canta muito bem, ele tem uma voz linda cantando. E assim, eu já ouvi ele cantando várias vezes. Ele cozinha muito bem, porque nós já jantamos na casa dele, né, Sá? Uma janta assim maravilhosa que ele preparou em família pra gente. E assim, ele é um homem cheio, é uma caixinha de surpresa. Fala muito bem Nihongo, se vira muito bem com as coisas. A gente tá sempre pedindo alguma coisa. Eu sempre ligo para pedir alguma coisa, né, Richard, também? Ou pedindo algum favor, pedindo alguma ajuda. Mas assim, Richard, eu falo de coração para você, muito obrigada por você ter vindo. Assim, eu desejo muito que o meu serviço ele se expande não só para mulheres, mas também para homens, que outros homens que estejam precisando de terapia, que possa ver o seu depoimento, que possa ver o seu relato, que venha fazer terapia, que venha melhorar, que venha se encontrar, que venha se aprender qual é a tua essência. Olha, independente de qualquer religião, eu não trabalho em base, em cima de nenhuma religião, de nenhuma placa de igreja, de nada disso. Muito pelo contrário, para mim é o Criador. Cada um segue o teu caminho, cada um tem. Eu nem sou uma pessoa que eu frequento uma religião. Já frequentei uma religião, mas hoje eu frequento uma filosofia de vida. Porque isso me deixa com mais aberta para estar conversando e respeitando todos que têm as suas religiões, né? Então, assim, hoje para mim é um prazer muito grande de alguém que está aqui falando do meu trabalho, né? Falando do que mudou na vida dele, do que as coisas estão mudando na vida dele. Gratidão, Richard. Eu te agradeço, assim, muito de coração. Porque, assim, é muito difícil as pessoas se exporem, é muito difícil as pessoas quererem bater um papo legal, querer falar de si, querer falar, né, de tudo que acontece, se expor realmente. E você aceitou. Eu liguei, gente, eu fiz o convite pelo telefone, tá? Richard, eu tive uma ideia. Ela falou, que ideia, Simone? Faz uma live comigo? Eu falou, por que, Simone? Porque eu quero falar sobre terapia para homens, né? Então, não é só mulher que faz terapia, homem também faz terapia. Não é só mulher que sente dor, homem também sente dor. Não é só mulher que precisa evoluir, homem também precisa evoluir. Não é verdade, Richard? Não é só a mulher que erra, o homem também erra. Não é só a mulher que... então, mas ela é a desequilibrada. O homem também fica desequilibrado, não fica, Richard? Faz besteira, agride, grita, fala, xinga e se machuca. Essa é a pior parte, né? É quando ele se machuca. Ou quando ele não se conhece, ou quando ele tá do lado de uma pessoa que ele não se ama, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem faz uma viagem de 2 horas, de 1 hora e pouco de viagem falando eu me amo, eu me amo. E olha que se ele não falasse isso, eu ia saber. Porque na outra consulta que ele viesse, ele estaria lá embaixo de novo. Então, ele não fez o exercício. Então, ele tinha que fazer o exercício. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, e olhar no espelho, né, Henrique? Eu me amo. Eu me amo. Mas deu resultado. Então, assim, eu deixo um convite para muitos homens que estão aí, que estão tristes, que não sabem qual é o caminho tomar, o que está acontecendo. Vem conhecer meu trabalho, vem conhecer. Eu não atendo só mulheres, eu atendo homens também, eu atendo casais também. Então, eu deixo aberto para vocês virem conhecer o meu trabalho. E se não servir para vocês que estão me ouvindo, possa servir para um amigo, para um vizinho, não é, Richard? É verdade.
Porque o Richard, quando ele vem, os amigos dele também vêm. Ele também me traz amigos. Ele também fala para os amigos dele. Eu também tenho clientes que ele me trouxe. Então, isso é maravilhoso, porque se está dando resultado na vida dele, ele quer falar para outra pessoa e essa outra pessoa também vem trazendo, né, para que possa ter um resultado. Então, eu só tenho que agradecer, meu amigo. Agradecer. Eu que agradeço tudo que você faz por mim. Você não é minha bruxa, você é meu anjo. Tá vendo, gente? Hoje eu falei pra ele assim, olha, bom, Richard, você tem amigo pastor, você tem amigo padre, você tem isso, mas você também tem a sua amiga terapeuta bruxa, né? Ele falou, não, é minha amiga terapeuta anjo, né? Mas foi só uma brincadeira por uma piadinha que alguém fez, então aí eu fui brincar com ele e ele respondeu isso por preconceito, porque as pessoas são muito preconceituosas, né? Elas acham que porque você trabalha com ervas, que você trabalha com isso, você trabalha com aquilo, ela sempre vê o lado ruim, ela sempre vê o lado negativo, ela nunca vê o lado positivo, né? E não tem como, se você é homem, você vir aqui, você vai tomar chazinho. Vai ou não vai, Richard? Vai tomar chazinho. Vai tomar banho de ervas, não vai? Não vai batom, não. Batom não. Mas vai aprender a se cuidar, né, Richard? Aprende sim. Eu, tipo assim, a grande barreira que o pessoal sempre comenta comigo, né? É que eu falo, tenta olhar muitos evangélicos, né? Tem muitos evangélicos também que às vezes falam, pô, você tá fazendo? Tô. Né? Mas, tipo, todas a sabedoria que está na Bíblia, né? É o que vocês fazem, muitos discípulos fizeram o que está fazendo. Sim. Né? Veio da sabedoria, uso de ervas, um banho, é coisa que vem da natureza, sabendo que Deus deu para poder curar a gente, sem tratamento. Mas é melhor você ser curado agora do que você ir para o médico tomar antidepressivo, não é verdade? Sim. Você ficar louco, Deus me livre, olha, às vezes tem situações da vida da gente que às vezes a gente perde a cabeça. Né? Eu quase uma vez, quando perdi, quase botei um revólver na minha cabeça, quando eu estava dando tiro na minha cabeça, né? Então, tipo, pra você ver, então, tipo, queira ou não, é uma ajuda divina que está vindo também, né? Olhar ter outra visão disso aí, não é tudo isso aí. A Simone foi o que mais me aproximou, tipo assim, eu tinha aproximação grande com Deus, mas ela mostrou para mim que eu era mais forte ainda, que sempre estava do meu lado. Sim. Né? Que era, Richard, é só você se ajoelhar que você tem uma ligação enorme com Deus. Foi isso que ela me falou. A tua força vem daí. Sim. Tudo que você orar, né, vai se concretizar. E o que eu mais faço, eu oro, eu jejuo. Quinta-feira tá de jejum, sexta-feira tá de jejum. A gente não pode contar, mas tô contando porque é live, tá? Mas eu já fiz também, já passou. Mas é a sabedoria que, tipo assim, que Deus dá pra gente. Sim. Né? Então, tipo, tem que ter gratidão. Tudo que você aprende na vida vem de Deus. É que muitas pessoas, Richard, às vezes elas estão perdidas numa religião e às vezes elas não sabem nem por que elas estão ali. Verdade. E se elas se permitirem escutar uma nova visão, se elas se permitirem escutar um novo olhar, se elas se permitirem olhar novamente para aquele lado, ela vai ver a diferença e ela vai ver a plenitude de que é aquele olhar. Mas se ela continua olhando ali, não adianta. Ele tá com a Bíblia embaixo do braço, ele vai para qualquer religião, ele vai lá, ele fala no nome do Criador, ele volta para casa, ele entra dentro do quarto, ele entra dentro do banheiro, ele tá chorando. Ele está angustiado, ele está preso num casamento que mal sabe ele que ele é o causador de toda essa dor dele. Mas ele prefere colocar a culpa e olhar para a esposa e falar, é você. Ou olhar para o marido e falar, é você. Mas é nós. Porque a evolução, ela é pessoal. A nossa conexão com Deus é pessoal, não existe essa. Ah, então, nós casamos, estamos juntos para sempre. É para sempre. Somos uma única carne, mas não é o mesmo espírito, pelo amor de Deus. A carne é,
porque ela vai apodrecer, vai ficar, mas cada um tem um espírito diferente. E é desse espírito que a gente fala, é dessa evolução espiritual que a gente fala, é desse crescimento pessoal que faz tanta diferença na vida do ser humano, para que o ser humano possa ser melhor todos os dias. É quando você entende que você tem um espírito, a sua companheira tem um espírito e que todos têm um espírito e que ninguém é melhor que ninguém. E todos os espíritos machucados, eles precisam de cura, eles precisam de ajuda. Para quê? Para que você possa se tornar um ser humano melhor. Então, peça ajuda, corre atrás de ajuda. Não precisa ser literalmente comigo, pode ser com outras pessoas. Quando eu falo dessa parte é porque eu sou uma parapsicóloga e eu mexo direto nessa área e é essa área que eu falo, essa área precisa de cura. Mas a gente trabalha outras técnicas, a gente trabalha a parte sentimental, a parte emocional, a parte da física, da medicina quântica, num todo, para que vocês possam ter o melhor resultado de uma terapia, de uma sessão. Gente, gratidão imensa, muita paz e muita luz. A gente está iniciando aí um feriado. Tomem cuidado, por mais que esteja aí que está na pandemia, mas tem muitos que vão para o Rio, não é, Richard? Tem muitos que bebem, tem muitos que dirigem, tem muitos que vão para o Rio, acaba bebendo, acaba não prestando atenção nas crianças. Mãe, pai, presta mais atenção nas crianças. Essa fase, ela passa muito rápida. Você que é pai, você sabe disso, né? É aquela fase ali dos seus 2, 3 aninhos até os 7, até os 10 anos ainda dá muito trabalho, que tem que correr muito atrás, né, Richard? Então, mas isso passa muito rápido, são 10 anos que passa muito rápido. Se você se matar um pouco nos seus desejos, nos seus anseios, nas coisas que você quer fazer, você vai preparar um ser humano para que ele possa ter um futuro melhor, porque a base da evolução da criança é do 0 aos 7 anos. Depois dos 7 anos, ela só vai assimilar tudo aquilo que ela aprendeu nessa fase. Então, tome muito cuidado com essa fase da criança, prestem atenção, evita muita bebedeira na frente da criança, evita muitas exposições de cigarro ou qualquer outro tipo de coisa. Não que eu queira dizer que ninguém pode fazer isso, que vocês têm que ser santo na frente das crianças, mas se um dia essa criança resolver fumar, beber, fazer o que ela quiser da vida, que não seja por influência do pai e da mãe, que é muito triste quando um filho olha para o pai e fala, mas eu faço porque você faz. Eu ouvi uma coisa do Richard uma vez que eu falei assim, não acredito, o filho dele não fuma perto dele. E o Richard também não fuma perto do filho, que hoje o Richard não fuma mais. Você vê quanta... E meu filho parou de fumar também. E o filho parou de fumar também. Você vê quanto uma terapia ajuda. E eu nunca falei pra ele parar de fumar, mas eu simplesmente falei pra ele, se você se ama, você tem que cuidar do seu, né? Do seu templo. E o seu templo é seu corpo. Do seu corpo, né? Então, e isso se você quer viver mais, você tem. Agora, se você não se importa com isso, tudo bem também. Vamos aí, a vida que segue. A gente não tá criticando, mas assim, não espera teu filho jogar na sua cara amanhã de todas as coisas que você fez, enquanto nesses períodos, desses 10 anos, se você parar um pouco e aí você cuidar. Depois disso, você já começa a voltar ali, você começa a engatinhar a sua vida. Ser pai é nobre, ser mãe é mais nobre ainda, é você poder gerar, é você poder ter durante 9 meses, Deus está mostrando para você que você é uma árvore, que você dá frutos. Isso é para o homem e para a mulher, mas esses frutos... Essa árvore, esses frutos, quando ele nasce, que ele vai ali, ele precisa da água, que é o carinho, ele precisa do amor, ele precisa da compreensão, ele precisa da educação, ele precisa do ensinamento, ele precisa de aprendizado, ele precisa de exemplo, para que ele também se torne uma árvore bonita. Isso
Isso não é que você vai estar, ah, mas isso tem muitos filhos que faz isso, aquilo. Tudo bem, cada um traz um destino, cada um traz uma história, mas vamos fazer o nosso papel correto. E o nosso papel correto é que quando nós descemos para a terra, nós nos comprometemos com o Criador de ser os guardiões desse espírito que Ele nos deu para trazer ao mundo. Principalmente na primeira fase. Gente, é tão simples isso, quando você olhar para o teu filho e você falar, meu Deus, essa criança me escolheu, esse ser me escolheu a mim, para que eu colocasse ele na terra. Isso não tem preço de maneira nenhuma. Então vamos tomar cuidado, tá aí o feriadão, faz tudo com modernidade, bebe com cuidado, cuida das crianças no rio, cuida das crianças na praia e seja feliz. E cabeça, descansa para que possa passar toda essa pandemia e que possa acontecer muita coisa boa na nossa vida, não é, Richard? Já tá acontecendo, né? Já, né? Já tá acontecendo. Richard, você quer agradecer? Você quer falar alguma coisa? Fala aí, agradece. É uma sensação muito grande estar aqui junto com a Simone. Ela me convidou de uma forma inesperada. Eu aceitei. É muito gratificante estar dando esse apoio para ela, né? E para mostrar também que, tipo assim, eu acho que esse preconceito que tem de homem não fazer um tratamento, né? Eu acho que isso aí eu acho que é a mesma coisa de você falar que tem barbeiro para o homem cuidar de barba. O cara vai lá e fica passando creminho no rosto e fazendo barbinha bonitinho. É a mesma coisa, peão. Aqui, ó. Né? Mulher antigamente fazia maquiagem, cortar sobrancelha. Era coisa de mulher. Agora os barbudão, tudo indo na barbearia, fazendo barbinha bonitinha pra ficar. Então, é a mesma coisa, meu irmão. Que as mulheradas fizeram, vocês estão fazendo também. É a mesma coisa. A gente precisa, é necessidade. Né? É cuidar da alma da gente, cuidar do espírito da gente, cuidar do ser que a gente é, aprender a voltar a se amar, a ter gratidão. É muita coisa que você, às vezes, com a rotina do dia a dia, você deixa escapar e para você voltar no ritmo de volta é complicado. E eu precisei da fisioterapia da minha amiga Simone. Aclaro. Gente, vocês também. Muita gratidão por tudo. Eu que agradeço, obrigada pelas palavras, foi muito bonita e assim, gente, vocês verem, todo mundo precisa, todos nós, e até os terapeutas precisam de terapeuta, tá? Porque eu também tenho, eu também faço, tá? Porque assim, a gente também tem aonde a gente vai lá e leva nossas coisas também pra estar cada vez mais evoluindo. Richard, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vós, gratidão, meu amigo, muita paz e muita luz. Pessoal, meninas e meninos, né? A deusa que habita em mim, saúde a deusa que habita em vós. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vós. Muita paz, muita luz. Um feriado maravilhoso. Paz e luz. Até a próxima, né, Richard? Até a próxima.